Então, vamos entrar naquilo que é o centro desta questão do nascimento. Eu pensei que poderia fazer isto por igrejas, mas como não tenho tempo para entrar numa igreja, numa análise detalhada de cada uma das igrejas, acabei por fazer o esquema geral de apresentar mais ou menos arquitetos e as obras que fizessem, cingindo principalmente às arquiteturas de igrejas, mas sem fazer uma análise do objeto, como fiz com os Jerónimos, tentando uma análise mais da própria obra do arquiteto, perceber um bocadinho qual é a atmosfera global em que está a trabalhar. Então, como sabem, o Renascimento, como movimento estético, começou ou pode-se dizer que tenha começado em Itália. Isso deve-se em grande parte aos seus próprios antecedentes. O românico e o gótico na Toscânia são particulares e introduzem espacialidades e sensibilidades que depois serão mais facilmente transportadas para a estética renascentista, para a estética do quatro. São especialmente influentes dois fatores. O primeiro, a tradição clássica, o património da antiguidade clássica que existia, que são notórias, por exemplo, algumas reminiscências em São Miniato. Isto tem alguma linguagem clássica, estamos a falar do século XI, isto é anterior à Alcobaça, para se ter uma ideia, não é? Portanto, já se faziam as coisas assim. E depois, por outro lado, a influência das ordens mendicantes, dos dominicanos e dos franciscanos, que precisavam de outro tipo de igrejas que não com grandes naves e boa acústica para acolherem as congregações, bastante diferentes das igrejas cistercienses, das igrejas beneditinas, que eram igrejas sobretudo para a congregação e, portanto, que eram igrejas fechadas e que tinham um espaço mais fechado. E isto, evidentemente, estabelece uma radical diferença relativamente àquilo que se estava a fazer, por exemplo, em França, onde tínhamos o gótico flamejante, com as catedrais urbanas, e o gótico que funciona com a luz francesa, com a luz do norte da França, mas em regiões mais meridionais de facto, torna-se um bocadinho agressivo. E temos, como vos disse, as igrejas das ordens beneditinas, sobretudo os cistercienses, que eram para a congregação, que é o grande predomínio, por exemplo, em Portugal, no espaço entre o Douro e o Tejo. A maior parte das igrejas que são construídas são cistercienses. Ou mesmo a Ordem da Vis era uma ordem militar dos cistercienses. Exemplos: São Miniato, a Basílica Superior de Assis, tem uma linearidade, uma espacialidade mais homogénea e uma linearidade que já antecipa muito a estética renascentista. Uma só nave, não há naves laterais, espaços talvez um candeeiro. Não, isso é aí. Não, isso eu sei que eles funcionam ali, só está a estragar. Pronto, então, é um espaço
uma só nave, é um espaço mais baixo e mais largo do que no gótico das catedrais e, portanto, mais unitário. E há uma certa valorização da horizontalidade. Menos janelas. Se fosse como no gótico francês, as luzes seriam encadeantes. E o uso de pinturas nas paredes. Portanto, já há a introdução desta coisa que é característica do românico e que aqui vai perdurar. E um módulo, que é um módulo, em vez de ser um módulo prismático e muito elevado, é um módulo que tende para o cúbico. E esta evolução dá-se exatamente a partir, por seu turno, dos cistercienses italianos. Se vocês virem, Fossa Nova é uma abadia cisterciense, mas que já tem muito destas características. Um espaço mais unitário, mais baixo. Essa era também uma característica destes italianos, dos cistercienses. Por exemplo, não eram permitidas torres. Paredes mais fechadas, pouco uso dos arcoportantes e dos pináculos no exterior, e vejam esta modulação muito já próxima do cúbico, que depois vai ser uma das características dos renascentistas, vai ser a valorização da geometria. E, portanto, eles tendem exatamente a procurar aquelas formas que são as formas regulares, que não são formas avulsas. E este também é o caso de São Galgano, também uma abadia cisterciense, uma igreja da abadia cisterciense, também mais fechada, agora aqui seja menos evidente. E Santa Maria Novella, que é uma igreja dominicana, cá está, vimos as cistercienses, em que já se usa uma estrutura cúbica na nave central, relativamente atarracada, portanto, sem aquele apelo à verticalidade. Santa Maria Novella, dominicana. Santa Croce, em Florença. Às vezes o uso de tetos, que é que depois será uma característica do uso do Brunelleschi, para favorecer a acústica, um teto que não é da abóbada e que é um teto de madeira plano. E também Santa Maria del Fiore, que será depois que é a Catedral de Florença e que depois receberá a grande cobertura do Brunelleschi. Aquele teto em madeira já é uma evolução? O teto em madeira é uma evolução e uma permanência ao mesmo tempo, porque a determinada altura do Renascimento, por exemplo, em Santo Espírito e em São Lourenço, é isso que acontece, que são obras do Renascimento do Brunelleschi, portanto, no seu ponto mais puro. Nos levantamentos e nas análises que o Alberti tinha feito, ele tinha escrito no seu tratado que por razões de acústica se deveria evitar a abóbada cilíndrica, a abóbada de canhão, chamada canhão, para se usar um teto de madeira plano, muitas vezes revestido de caixotões. Não sei se eles sabiam as razões técnicas disso, mas porque facilitava a acústica. Não diminuía os tempos de reverberação, diminuía os ecos no seu interior. Cá está, com esta evolução, a abadia de Fossa Nova, cisterciense, de São Galgano também cisterciense, Santa Maria Novella dominicana e Santa Maria del Fiore, como é que vai ser? Diocesano, posso dizer assim. Em Santa Maria Novella, Santa Maria Novella,
módulo quadrado, portanto não causam um efeito de túnel, não têm aqueles setores mais fechados, que portanto se tornam, que enfatizam a dimensão horizontal do caminho, o eixo horizontal do caminho. Portanto, há aqui um espaço que é um espaço menos, como é que eu vou dizer, mais estático, em que as pessoas ficam paradas, uma altura mais ou menos igual nas lajes laterais e no lado principal, portanto a valorização da horizontalidade. Os capitéis, notem, são já capitéis muito semelhantes ou com fortes referências aos capitéis clássicos. O uso de pedra branca e preta, que é uma característica do gótico toscano, e há um compromisso entre os aspectos estruturais do gótico cisterciense e o equilíbrio e a harmonia, que é uma herança clássica. Este gótico toscano durou mais ou menos 200 anos. Santa Croce, franciscana, sempre em rivalidade em rivalidade próxima com os dominicanos. O arquiteto foi o Arnolfo de Câmbio, portanto o mesmo que depois fará a planta de Santa Croce, de Santa Maria del Fiore. Teto plano em madeira, colunas muito finas, relativamente ao resto. Um módulo retangular, um certo regresso ao gótico cisterciense. Portanto, vejam aqui assim o caráter de... Vejam como simplesmente a variação do módulo vai enfatizar, e contrariamente àquilo que seria de expor, vai enfatizar ou reduzir esta tensão no caminho, não é? Nesta é mais estática, o caminho é mais lento do que nesta, em que o meu olhar é como que sugado logo pelo altar maior. E é ali que está aquelas cruzes de onde a semana passada. E a Catedral de Santa Maria del Fiore é fundada em 1234. Há uma menção a Arnolfo de Câmbio em 1300. Quer ser grande por causa da rivalidade entre cidades, portanto, com Pisa e Siena. Em Siena, vocês sabem que há aquela igreja que agora existe, mas que seria apenas o transepto da igreja, porque a igreja era de facto uma coisa enorme, mas mastodôntica, que nunca foi acabada, e portanto a única parte construída foi o seu transepto, e já mesmo assim é uma coisa enorme. Não é? O plano foi alterado depois por Francesco Talenti, que é o arquiteto-chefe, em 1351. E a ábside resulta de um espaço octogonal, portanto já esta referência aos espaços centralizados, às plantas centralizadas, que depois aparecerão sobretudo em Bramante e também no Leste algumas vezes. E tinha-se feito depois um acordo para que a cúpula tivesse o dobro da altura da igreja, e por isso foi construído o tambor. E há aqui de facto uma rivalidade em que depois será chamado a entrar Brunelleschi. Mais como engenheiro, cá está a comparação delas, que já vimos, mais como engenheiro propriamente como arquiteto. Brunelleschi é um personagem-chave no Renascimento, não só por ser atribuída àquela que é considerada, normalmente ele é considerado o primeiro arquiteto, ou um dos grandes arquitetos renascentistas, por uma obra que não é de arquitetura, que é uma obra de engenharia. A cúpula já estava mais ou menos definida pelo Arnolfo de Câmbio, aquilo que ele faz, não havia era técnica para a construir, porque não era possível construir cimbres que a permitissem sustentar, porque ela tinha que se ir construindo e manter-se, e ele arranja uma estrutura de ladrilho embrechado que funciona também bem à tensão e que, portanto, permite ir construindo gradualmente com cimbres só provisórios, com cimbres que vão subir. Ele vive entre 1337 e 1446, nasce em 1377 em Florença, filho de Filipe de Servo Brunellesco, banqueiro. Ele é iniciado, quer dizer,
faz a sua aprendizagem como ourivos. Desde cedo aprendeu a ler e a escrever, cálculos, gostava de desenhar, não sabia latim. Alguma educação livresca, leu Dante, por exemplo, aprendeu geometria e matemática, frequentou a escola do Ábaco, a escola da matemática aplicada, e era ourivos de profissão. É aprendiz em 1388, com 21 anos, e já mestre em 1404, com 27 anos. Tinha a tarefa da escultura da prata e também um conhecimento para grandes relógios mecânicos. A invenção de instrumentos mecânicos que depois será fundamental para o seu trabalho em Santa Maria del Fiore. Era muito amigo de Donatello, como já sabemos, e do Masaccio também. Portanto, de facto, havia ali uma efervescência invejável na Florença daquele tempo. E tinha uma certa rivalidade com o Ghiberti. No início da sua carreira profissional, participou num concurso para as portas do Batistério de Florença e ficou em primeiro lugar em exequo com o Ghiberti, mas dá a tarefa ao amigo. Verdadeiramente, estão a ver o calibre destas pessoas. Depois parte para Roma, com Donatello, em 1401, e aí desenvolve grandes estudos. E, portanto, quando ele voltar, é que de facto se nota uma diferença no seu trabalho. Não inventou a perspectiva, ao contrário daquilo que se diz, mas um sistema que permitiu dar a compreender as suas vantagens. Célebra aquele exemplo do quadro com um buraco e com um espelho atrás, que permitia ver que as regras do quadro estava feito segundo regras que correspondiam exatamente à realidade. Então, olhava-se para a perspectiva por um buraquinho, depois punha-se o espelho e na parte de trás estava pintada a mesma perspectiva segundo aquelas regras e via-se exatamente a mesma coisa, só que pintada por ele. As tábuas pintadas do Batistério de São João e da Praça de Escolhido. Portanto, até aos 27 anos é ourives, leva uma vida obscura, faz várias viagens a Roma, estuda as antiguidades, os romanos e os seus métodos construtivos, diz que desenhou e mediu quase todos os edifícios antigos da época imperial e em 1418, com 41 anos, participa no concurso para Santa Maria del Fiore. O concurso ficou sem decisão. É chamado com Ghiberti e então nomeado pela cidade para concluir Santa Maria del Fiore, para concluir a cúpula. Depois veremos à frente. E vai assumindo gradualmente, a tarefa de responsável por essa obra até se tornar o arquiteto da cidade. Morre em 1446, com 69 anos, um mês depois de colocada a primeira pedra de mármore branco na lanterna de remate da cúpula da catedral. Portanto, teve o gosto de ver a sua obra acabada. Que obras é que concluiu? O pórtico do Hospital dos Inocentes, a sacristia de São Lourenço, deixou incompletos a lanterna da cúpula de Santa Maria del Fiore, a Igreja de Santo Espírito, a Capela dos Pazzi, ao lado de Santa Croce, e definitivamente interrompidas a Casa do Partido Guelfo e Santa Maria degli Angeli, também em Florença. Então, a história de Santa Maria del Fiore. Portanto, tem à frente a Arnolfo de Câmara, como já tinha dito, depois Francesco Talenti. Toma a direção da obra, Francesco Talenti toma a direção da obra em 1367. E a ampliação da planimetria e a construção de um anel envolvente, pela construção de um anel envolvente de capelas laterais. Portanto, estas capelas laterais, a planta foi aumentada com a construção deste anel que vocês veem Estão a ver aqui assim, esta primeira planta, e depois foi ampliada, foi prolongado o tramo, e tudo isto foi aumentando também
a dimensão do vão a cobrir. Tinha-se, portanto, um vão, e esse era o grande problema, um vão de cerca de 42 metros. Com 42 metros de altura. E não havia possibilidade de construção de cimbres nesta circunstância. Porquê esta coisa? Porque tinha sido pré-definida a proporção de 2 por 1 em termos de altura por largura, e portanto também não há possibilidade de fazer arcos rotantes com contrafortes. Não se pode construir com uma abóbada simples, uma abóbada sólida de cimento, porque pesa muito verticalmente. E portanto, vocês estão a ver que se o vão era 42 metros e se tinha definido uma proporção de 2 por 1, a altura total seria uma altura de 84 metros. Que era isso que permitiria ganhar uma aposta com Pisa e com Siena. Portanto, era preciso fechar, subindo na vertical, quase na vertical, em arco ogival, até uma altura em que depois fosse possível construir cimbres de madeira em que a madeira já suportasse o vão da construção. Aquilo que ele vai fazer é a construção em estratos horizontais, não com nervuras verticais, como na Idade Média, e vai fazer o ensaio com 2 pequenas abóbadas na Capela Ridolfi e na Capela Barbatori. E vai fazer também, encomenda também um modelo para testar este jogo de forças, um modelo em pedra ao Donatello. E ele tinha dado a obra ao Ghiberti, mas também fazia as suas coisas. Portanto, em determinadas alturas críticas, para que se percebesse que era ele que era o dono da obra e que estava a fazer as coisas, então ele fingia que estava doente para demonstrar que o Ghiberti não sabia dar resposta aos problemas. Ele sabia que estava doente, para o Ghiberti ficava a trabalhar e não podia fingir. O Ghiberti foi demitido em 1425, quando estava apenas à volta de um terço. E em 1426 ele já era o único responsável. O Ghiberti só com funções de escultor e não de construtor. A partir de um terço da abóbada, portanto, digamos assim, por aqui, primeiro foi construído o tambor para lhe dar essa altura, isto é aquilo que se chama o tambor, e depois a partir daqui a abóbada. A partir de um terço da abóbada, vai passar a usar a pedra em vez do tijolo. Ou, aliás, o uso do tijolo em vez da pedra, porque o tijolo era mais leve. E o uso do padrão em espinha. Como vos disse, ele vai usar aquele padrão dos ladrilhos que se vão cruzando e que fazem espinha, como se vocês tiverem presente o chão de Siena. É assim a construção dos ladrilhos que se vão cruzando uns com os outros e que, portanto, funcionava também à tensão. E isso ele tinha visto onde? Em Roma. Ele tinha visto este sistema de construção quando tinha estado em Roma e quando tinha visto, por exemplo, as termas de Luciano, etc. O uso de padrão em espinha na abóbada com tirantes metálicos. E o uso de anéis concêntricos autoportantes, com nervuras nas arestas, que, portanto, iam impedir que a abóbada colapsasse sobre si própria. E vai construir tribunas mortas, estas coisinhas aqui assim, estão a ver, não têm qualquer finalidade, servem apenas de contraforte. Não há uso da linguagem antiga, apenas o conhecimento da tecnologia construtiva romana, mas passando do uso da volta perfeita que os romanos usavam para o uso do arco apontado, que seria a única maneira de resolver este problema. Portanto, o arco ogival com uma tecnologia de construção romana. Em 1434 há a conclusão da pedra base do óculo que receberam ao lateral. Portanto, conseguem construir este cimbre aqui assim e colocam esta pedra.
E com 57 anos, o Brunelleschi é aclamado em Florença como um verdadeiro herói. Estão a ver aqui a estrutura e cá está este tecido em espinha de que eu vos falava. Funciona tridimensionalmente. Está aqui um sábio, uma observação atenta daquilo que era feito em Roma e a transposição para aqui para esta situação. Portanto, verdadeiramente aqui, do ponto de vista estético, do ponto de vista arquitetónico, do ponto de vista espacial, não há nenhuma inovação. A única inovação que há, nem sequer é uma inovação técnica, quer dizer, mas há aqui a atitude mental de aprender com os antigos. E é essa atitude mental que permite resolver o problema e que abre um precedente importante para a estética renascentista. Okay? Deixa de ser imitada não apenas a técnica, mas também a estética a partir de determinado momento. Esta obra não é uma igreja, mas ele desenha apenas o pórtico. É um projeto que ele faz gratuitamente para uma situação de órfãos, mas tem um desenho de tal modo perfeito que me pareceu importante chamar a atenção para ele. Quer dizer, este é verdadeiramente um dos sítios que eu mais gosto no mundo. Estar sentado naquela escada é uma experiência privilegiada, porque estes arcos têm um equilíbrio. Se notarem bem, verdadeiramente isto não é quadrado, estão a ver? É um retângulo, mas é um retângulo esquisito. Nós arquitetos não sabíamos dizer, não é um retângulo raiz 2, não é um quadrado, é qualquer coisa esquisita. Mas que dá uma experiência de equilíbrio absolutamente fora do comum. Os degraus, estão a ver, os degraus têm uma altura, mas que não é uma altura superior à nossa linha do horizonte, para que se possa ver sempre o chão e aquilo que está por cima e, portanto, induzir à subida. E há aqui já o uso de uma estética contemporânea, portanto, aqui ele já não usa o arco apontado, usa o arco redondo, usa estas rosáceas que depois são feitas em cerâmica. Aqui a planta da praça do Hospital de Innocenti. Isto é aquilo que ele vai construir. E vejam, esta é a minha análise, não quer dizer que ele tenha pensado nisto assim. Mas se nós tivermos um quadrado, esse quadrado vai tocar no centro de gravidade do círculo. Esta compreensão do equilíbrio das coisas. Não é? O centro de gravidade do círculo, não o centro do círculo, mas o centro de gravidade do círculo. Há aqui qualquer coisa de pensar os equilíbrios que ainda tem algo de medieval, portanto não é propriamente aritmético, a partir daqui ele deixará de ser assim, e terá algo também que tem a ver depois com o barroco, com o que vai fazer, por exemplo, o Bernini. Aqui, veja, na Sacristia Velha, em Florença, que é uma obra que ele faz do princípio até ao fim, esta não é acabada por ele, esta obra não é acabada por ele, ele começa, mas depois vai-se embora, mas esta, vejam a estrutura, não é? Portanto, tem aqui o mesmo quadrado, com o círculo, encaixando o círculo segundo o centro de gravidade. Mas depois tem uma cúpula semisférica por cima. Portanto, começa a avançar com uma estrutura que é muito mais modular. Quadrado, o círculo, aliás, aqui nem vai buscar sequer o centro de gravidade, como eu tinha dito. O centro do círculo está a meio do quadrado. E depois um outro semicírculo. E depois ainda um outro semicírculo. Portanto, vejam, quer dizer, estão a perceber, a estética aqui passa a ser uma coisa, era aquilo que eu dizia, passa a ser uma coisa antropocêntrica, quase. Estão a perceber? Porque é um desenho cuja regra se conhece, não tem segredo, é visível, tem uma lógica expressiva, evidente. E este é um dos primeiros, tem também a inovação importante de ser um dos primeiros edifícios de planta central. E é um edifício perfeitamente cúbico. Portanto, vocês veem que em estrutura são dois cubos um sobre o outro. A Capela Pazzi, em Florença, o exterior não é do Brunelleschi.
tem também um processo de projeto, e é isto que vos chama a atenção, um processo de projeto modular, que é muito característico desta época e que é muito característico do Brunelleschi e que pronto, que é característico do Brunelleschi e da época. Já está. Portanto, parte do quadrado central, divide-o em módulos, mais 4 aqui e outros tantos aqui. Uma estrutura perfeitamente aditiva. A igreja de São Lourenço que acaba por ser uma regularização da planta de Santa Croce. Mas vejam também uma estrutura muitíssimo modelada. Mas é que se procura um outro importante efeito, que é um efeito muito característico do Renascimento, que é um certo equilíbrio de iluminação. Não há espaços mais escuros que outros, não é como as naves laterais nas igrejas que são mais escuras. Portanto, há aqui esta iluminação por um cleristório superior, mas depois ali sobre as naves laterais também são iluminadas por aqueles elementos. E também, portanto, há uma certa homogeneidade de luz, um espaço que é um espaço equilíbrio, um espaço equilibrado, sem tensões, que será muito característica do Renascimento. Vejam agora a estrutura. Portanto, parte outra vez do quadrado, uma estrutura simples, partida em pequenos módulos, duplica, parte outra vez. Isto é feito como culinária, não é? Metade daquilo, metade das chaves, mais metade daquilo. A modulação e depois tudo isto encaixa. Subdivisões. Santo Espírito portanto, São Lourenço é a primeira onde ele vai experimentar estas técnicas. Santo Espírito é uma obra que ele projeta desde o princípio, mais solto. Ele não queria que a Igreja acabasse assim, quer dizer, não queria que fosse envolta por um muro fechado, ele queria todas estas reentrâncias, tínhamos pensado assim. Cá está a estrutura outra vez. Uma estrutura cúbica que se vai multiplicar e subdividir. Depois acabam por ser fechadas estas paredes, este espaço entre os arcos, mas não era aquilo que eu queria ter inicialmente. Cá está a estrutura outra vez. Aqui assim, sacrificando a uniformidade da luz, ele vai criar aqui uma abóbada, mas portanto já não tem a iluminação que acontecia Vejam, é isto que acontece muitas vezes com o Renascimento. Portanto, vocês olhem para este ambiente. É um ambiente muito mais escuro, muito mais desequilibrado em certa medida do que este. Não é? São Lourenço, sendo menos escravo da geometria, dá um ambiente mais uniforme, mais agradável do que Santo Espírito, que é bastante mais, que tem uma lógica muito mais evidente, muito mais racional, mas que depois, em termos de experiência, funciona pior. Não é? E este é um dos problemas da arquitetura do Renascimento. Porque torna-se escravo da regra. Inventa a regra, portanto, aqui o antropocentrismo começa-se a tornar, digamos assim, pecado. Porque começa a ser soberbo. A regra começa a adquirir uma certa soberba que vai, e portanto,
deixa de haver uma certa sensibilidade à realidade perceptiva dos homens, que era uma coisa que a Idade Média tinha mais e que depois o Barroco terá outra vez. Claro que estamos a falar destes sujeitos, porque isto acontece exatamente em 500, com o Alberti, e com o Brunelleschi, com o Alberti, com o Bramante, e depois com o maneirismo em 600, em 400 com o Alberti, com o Brunelleschi e com o Bramante, mas depois com os outros, com o Miguel Ângelo, por exemplo, com o Rafael, etc., já começa imediatamente a ser harmonizado. Portanto, não se trata só de fazer loucuras e de sair fora da regra, mas de começar a perceber aquilo que o Bernini depois dirá, fazer um verdadeiro mais verdadeiro que o verdadeiro. Portanto, uma verdade que ultrapassa a lógica e que segue com mais fidelidade a realidade das coisas e a realidade perceptiva dos homens. Portanto, este desenho do Renascimento tem muito sucesso na resolução, por exemplo, de circunstâncias como a fachada do Hospital de Innocenti, porque de facto há um desenho completamente perfeito e muito equilibrado daquela fachada, mas em situações espaciais a lógica modular corresponde pouco à sensibilidade humana e, portanto, este espaço de São Lourenço e de Santo Espírito tem qualquer coisa de frieza, de cinzentez, de desagradável que outras igrejas como Santa Croce ou mesmo São Miniato percebe-se que tinham uma humanidade maior, digamos assim. Então, há aqui uma certa escravatura da regra. Um dos últimos projetos dele, Santa Maria de Angeli, que ele não vai perceber, introduz já qualquer coisa que, portanto, outra vez uma planta central, que nele não era comum, mas introduz já qualquer coisa em que já não está a desenhar a forma, porque o problema de aplicar esta regra é que se desenham as paredes, não se desenha o espaço entre eles, mas ele aqui começa a perceber mais propriamente a espacialidade das coisas. Alberti. Deixa eu ver. Isto de facto são os. Alberti é considerado, muito lamentavelmente, do meu ponto de vista, como o primeiro dos arquitetos modernos. Pelo simples facto de ele ter inventado uma coisa que já começa a acontecer em Brunelleschi, mas que ele vai levar avante, que é a ideia de projeto. Portanto, é considerado o primeiro arquiteto moderno porque é o primeiro arquiteto que faz projetos. E além disso tem um desplante, coisa de que aviso aqueles que estão a acabar o curso, tem o desplante de achar que o fazer arquitetura é só fazer o projeto. Portanto, eu era conhecido por fazer os desenhos e depois dava os desenhos e ia-se embora e não ia visitar a obra. Qualquer arquiteto que se preze sabe que, mesmo que não tenha muita experiência, como é o meu caso, das poucas obras que fiz, sei isso, quer dizer, a obra altera-se grandemente durante... O projeto altera-se grandemente durante a obra. Ainda bem que se altera, porque nós não conseguimos prever tudo, não é? O Alberti não tinha essa noção. O Alberti fazia desenhos bonitos e achava que o ser arquiteto era isso. E isso eu não lhe perdoo. Temos uma coisa pessoal, nós dois. Vamos lá chegar acima, ou não sei onde é que vamos chegar, mas temos que acertar contas. É, contudo, um tipo que tem uma investigação interessantíssima. Provavelmente, de todas as tratadísticas, a dele, que é a primeira, é capaz de ser, tratadísticas do Renascimento, é provavelmente a mais interessante, porque percebe as causas, investiga as causas e expõe uma série de regras, que não são como as do Paládio, mas umas regras frias das coisas, mas umas regras que decorrem daquilo que ele observou em Roma e nas cidades que montou. Ele não faz muitos projetos, e não faz também muitos projetos de igrejas. Ele é chamado sobretudo para resolver problemas complicados. Mas este senhor merece
dar-lhe a conhecer um bocadinho a biografia. Portanto, ele nasce em Génova em 1404 e morre em 1472. Frequenta a Universidade de Pádua e a Universidade de Bolonha. Anda desde o princípio entre os estudos humanistas. Conhece Nicolau V, o primeiro Papa humanista, que depois se torna empregador de Alberto. Em 1428 foi para Florença, conheceu Brunelleschi e provavelmente Donatello e Ghiberti. Tomou ordens menores, portanto era clérigo, e ficou ao serviço do Papa. Em 1430 vai para Roma e faz um estudo intensivo das ruínas da Antiguidade Clássica. Não se preocupa com os aspectos técnicos da construção, como faz Brunelleschi, mas com os aspectos de design, com os equilíbrios de proporção, etc. E é o primeiro teórico da arte humanista. Faz o estudo das ruínas, foi um modo de determinar as regras imutáveis que geriam a arte. Portanto, a bem dizer, ele põe em ação um método fenomenológico. Ele vai lá, gosta e depois tenta perceber porque é que gosta e tira medidas das coisas. Isto funciona. Porquê é que funciona? Qual é a razão de ser desse funcionamento? E isto, de facto, estabelece também, agora já em termos de desenho e de equilíbrio, não propriamente em termos construtivos, como fez o Brunelleschi, isto estabelece também um precedente importante para a arquitetura do Renascimento. Escreve 3 tratados, um de pintura, outro de escultura e outro de arquitetura, que têm por princípio ordenador procurar exemplares antigos que possam ser modificados para se adaptarem às circunstâncias contemporâneas. Em 1434 regressa a Florença, escreve os tratados. Em 1435 acaba o Tratado de Arquitetura, sobre as proporções e perspectiva, em que há uma aproximação racional e naturalística às artes, que também acontece nos tratados sobre a arquitetura e escultura. O seu tratado, que se chama Reedificatória, De Reedificatória, o seu tratado sobre arquitetura. O interesse da Alberti pela arquitetura deve ter começado por volta dos anos 40, do 400. Apresenta uma primeira versão em Nicolau V em 1452, mas continuou a trabalhar no tratado até ao fim da sua vida. Segue o modelo do Tratado Vitruviano. Este é um dos fatores importantes que eu não mencionei, quer dizer, uma importante influência na arquitetura é a descoberta no Mosteiro Cisterciense, a redescoberta no Mosteiro Cisterciense dos 10 livros da arquitetura do Vitruvio. Segue o modelo do Tratado Vitruviano, que é mencionado por Boccaccio no século XIII, e o manuscrito foi descoberto pelo humanista Poggio em 1415 em Santo Galo, no Mosteiro de Santo Galo. O Alberti foi o primeiro a fazer uso deste tratado do Vitruvio. Brunelleschi conheceu, mas provavelmente não o pôde ler porque não sabia ler. Além de que o texto também não tinha imagem. Portanto, como sabem, chegou o texto, mas não as imagens. Alberti quer escrever os princípios básicos da arquitetura como Vitruvio tinha feito antes dele. É um produto da era humanista. O desenvolvimento do indivíduo através da cultura da vontade, do restringimento das sensações, dos sentimentos, do desenvolvimento de capacidades próprias em função do bem público. Portanto, há aqui este antropocentrismo que, no caso de Alberti, procura a virtude, mas de uma maneira muito antropocêntrica, egocêntrica, quase, poderia dizer. É uma concepção romana de fim de império, portanto tem a ver este serviço público, tem a ver com esta concepção romana de fim de império que faz referência ao estoicismo, o fim do império. O Reedificatório é a primeira tratação do uso das 5 ordens, faz o desenho de uma cidade e o desenho de várias casas para diferentes estratos sociais. Portanto, aqui esta preocupação social também. E apresenta também uma teoria coerente sobre a beleza e o ornamento. Dependente de um sistema, cá está, um sistema matemático de proporções harmónicas. Uma harmoniosa concordância de todas as partes
de modo que nada possa ser acrescentado ou retirado sem prejuízo. Esta definição que ele dá de harmonia, em que há um todo que preside a harmonia das partes, de modo que nenhuma das partes possa ser retirada, modificada ou acrescentada. Esta é uma das definições-chave do Tratado de Alberto. Mas essa beleza pode ser melhorada pelo uso de ornamentos. E o principal ornamento é a coluna. Entendo que a coluna, portanto, entendo a coluna do ponto de vista romano, não grego, como ornamento para as paredes que suportam as cargas. Portanto, entendo a coluna não numa função estática, mas numa função estética, mais como pilastra propriamente, do que propriamente como coluna, apoiada à parede, encostada à parede. Obras. Faz o Palácio do Rothschild, não vale a pena, é este em que ele faz só o desenho da fachada e depois vai-se embora, passear. A Igreja de São Francisco de Rimini, também chamado o Templo de Malatesta, o Templo do Ditador Malatestiano, que ele lhe é pedido, já tinha uma anterior construção e é-lhe pedido para acabar esse projeto e dar-lhe uma feição moderna, uma feição renascentista. Portanto, ele constrói, literalmente, é também uma obra significativa do ponto de vista das operações de arquitetura sobre pré-existências, porque ele constrói uma casca clássica sobre o edifício gótico. Portanto, havia um edifício gótico que se pode ver ainda no interior, e ele por fora constrói esta casca clássica. Aliás, aqui não se consegue ver, mas quem lá for espreitar percebe que não há sequer conjunção entre estes arcos e as janelas da estrutura gótica que lhe pré-existiu. Como é que ele pretende resolver o problema da fachada, não é? A estrutura, a igreja tem esta estrutura, era isto que estava construído. E ele vai aqui sobrepor, vai começar um estudo para a resolução do problema da fachada. Esta é uma dos principais contributos. O tema da fachada da igreja é um tema que será recorrente nestes grandes arquitetos do século XVI, do século XV. Porque muitas igrejas já existiam e precisam de ser acabadas, precisam de ser rematada a sua fachada. E é preciso fazer isso de uma maneira moderna. E então ele vai servir-se dos modelos dos arcos, do arco de Constantino e do arco de Augusto. E vai dizer exatamente, faz um pequeno... Portanto, ele diz de fora como é que quer que a coisa seja acabada e tem este pequeno esquema de como é que, com duas volúptas de uma carta que manda ao Matteo di Pasti para ser construída. Portanto, aqui nós temos a estrutura, portanto isto, colunas em baixo, outras colunas que seguem até lá acima, acabam em arco e depois este remate aqui nestas águas com aquela figura. E isto depois será uma coisa reiterada desde Santa Maria Novella, obra dele, a primeira obra em que ele faz propriamente isso, e que depois será reiterada repetidamente, por exemplo, no Jesus, no Giacomo della Porta. Uma maneira de resolver, torna-se uma maneira típica de resolver a fachada de uma igreja. A estrutura de Santa Maria Novella, outra vez uma estrutura modular, repito-vos que esta igreja, aqui ele só constrói também a fachada em Santa Maria Novella, do mesmo modo que no templo em São Francisco de Rimini. Uma estrutura modular, portanto, a mesma história de sempre.